Bem-vindos! O nosso material de hoje já começa assim, com uma frase de muito impacto, sabe? Sim, daquelas bem fortes. Exato. São chegados os tempos. Soa quase como uma profecia, né? Totalmente. E a primeira coisa que a gente se pergunta é: que tempos são esses? Fim do mundo? Uma nova era de ouro? As perguntas de sempre. Mas o que a fonte que a gente está analisando propõe é bem diferente. A ideia aqui não é um evento sobrenatural. Certo. Nada de quebra das leis da natureza. Isso. É o cumprimento de uma lei do universo. Uma lei de progresso. Então a nossa missão hoje é mergulhar nessa ideia e entender como a fonte descreve essa transformação. Porque agora, como acontece e, bom, o que isso significa para o nosso futuro. Exato. E para não parecer só uma ideia solta, a fonte ancora tudo no que ela chama de lei do progresso. Que é um conceito fascinante. É porque ele se move em duas pistas ao mesmo tempo, sabe? Duas pistas, como assim? De um lado tem o progresso físico, a evolução do próprio planeta Terra, que vai se transformando para abrigar vida cada vez mais complexa. Certo. Do outro lado, o progresso moral. A humanidade evoluindo em inteligência, em senso de justiça, ficando, pelo menos na teoria, menos bárbara. Entendi. O texto tem uma frase que amarra isso perfeitamente. Diz que o melhoramento da habitação guarda relação com o do habitante. Ou seja, o planeta melhora e a gente melhora junto. Isso, uma coisa puxa a outra. É uma ideia poderosa essa de sincronia. E o texto diz que esse progresso tem ritmos diferentes, certo? Exato. Às vezes é lento, quase imperceptível. Como uma montanha se desgastando. Perfeito. Mas outras vezes... Bota um salto. E o argumento da fonte é que a gente está vivendo exatamente um desses saltos. Agora. Um momento de mudança acelerada. E isso nos joga bem no meio de um paradoxo que a fonte aponta de um jeito muito claro. Que é o grande ponto, né? Sim, porque, por um lado, o nosso progresso intelectual, científico, tecnológico é inegável. A gente criou coisas que há 100 anos seriam, sei lá, magia. Com certeza. Mas, por outro lado, o progresso moral não acompanhou. Ficou para trás. Muito para trás. A fonte argumenta que toda essa inteligência ainda não foi usada pro principal: fazer reinar a caridade, a fraternidade, a solidariedade. As nossas instituições, as leis, as velhas crenças, parece que não dão mais conta. É um descompasso. Peraí, isso é contraintuitivo. A gente tende a pensar que mais conhecimento leva a mais bondade, né? Que uma coisa é consequência da outra. Sim, seria o esperado. Mas a fonte está dizendo que, sem equilíbrio, um pode até criar um obstáculo para o outro. E aqui é que a coisa fica realmente interessante. Conta aí. O texto diz que o desafio agora não é mais desenvolver a inteligência. Essa parte a gente já domina. O grande salto é elevar o sentimento. Elevar o sentimento? E para isso, a fonte usa uma palavra forte. Seria preciso destruir o que estimula o egoísmo e o orgulho. É uma palavra forte, mas o contexto é crucial. Certo. A fonte não fala de uma destruição física, de guerra. Ela descreve essa fase como um período de crescimento moral. A analogia que ela usa é a de um adolescente se tornando adulto. A adolescência da humanidade? Perfeito. A humanidade saindo da juventude e entrando na idade viril. É uma transição cheia de crise, de conflito. A destruição seria a das velhas ideias, dos preconceitos, dos sistemas baseados no egoísmo. Entendi, é uma destruição de conceitos. Exato, por isso a fonte prevê uma luta entre ideias, que vai gerar agitação. E ela faz questão de frisar: os grandes eventos que estão vindo não são terremotos, dilúvios. A confusão não é mais geológica. Não, a agitação é nas entranhas da humanidade. É dentro da gente. Uma revolução de consciência. Ok, isso faz mais sentido. Mas a fonte não para por aí. Não mesmo. Ela conecta essa agitação toda a algo muito maior. Influências cósmicas. O texto cita comunicações de figuras como Arago e Dr. Barry. E isso expande a escala do fenômeno. É um salto e tanto. Parece quase uma astrologia espiritual em grande escala, sabe? É uma boa forma de ver. Em vez de Mercúrio retrógrado, seriam ciclos cósmicos gigantes influenciando a consciência humana. Como isso funcionaria? Bom, se a gente conectar tudo, a fonte descreve uma cascata de influências. Do macro para o micro. Certo. Começa lá em cima, nas galáxias ou nebulosas, que se influenciam. Depois, os sistemas solares. E aí, finalmente, os planetas de um mesmo sistema, como a Terra, afetando uns aos outros. Ok, uma cadeia de eventos. Isso. E essas interações geram ciclos imensos que podem perturbar os elementos físicos de um planeta.
O texto sugere que isso poderia afetar a matéria orgânica, Tipo, desencadear epidemias? por exemplo. Mas a parte mais intrigante é a influência no campo não físico. Certo, porque uma coisa é um asteroide mudar o clima. Outra bem diferente é Júpiter mudar nosso jeito de pensar. Como a fonte faz essa ponte? A ponte é feita através do que o texto chama de correntes fluídicas. Um termo bem do século XIX. Sim, claro. Podemos tentar traduzir para hoje como, sei lá, campos de energia ou uma influência psíquica coletiva que permeia tudo. Ok, uma rede invisível. A ideia é que essas correntes conectam o mundo material ao que a fonte chama de mundo espiritual. Então, uma perturbação cósmica não só afeta a matéria, mas também pode influenciar a consciência. Mas tira o livre-arbítrio? Não, o texto diz que não. É mais como um vento que pode empurrar ou dificultar o movimento de um barco, sabe? Pode sobreexcitar ou atenuar nossa atividade mental e emocional. Entendi. Por isso, a agitação social teria uma certa periodicidade, como os ciclos físicos. E a via de mão dupla, o texto diz que o mundo espiritual também sente o impacto do que acontece aqui, e participativamente disso. Essa ideia toda é vertiginosa, mas parece algo muito macro, muito distante. Como a fonte conecta isso com a mudança aqui, no dia a dia, nas pessoas? Qual a peça que faz essa engrenagem girar? Essa é a peça-chave. A fonte fala muito de uma nova geração. Exato. A nova geração é o mecanismo da mudança. Quando eu ouço nova geração, minha mente vai direto para algo meio X-Men, sabe? Um salto evolutivo, uma nova raça de humanos com mais empatia. É isso que a fonte sugere, uma mudança biológica. É bem mais sutil e gradual. Não se trata de uma mudança nos corpos. Não. Não. A mudança é nos espíritos que habitam esses corpos. A fonte descreve um processo duplo. Ok. Primeiro, o que ela chama de uma grande emigração. Espíritos que são sistematicamente refratários ao progresso. Aqueles que não querem mudar de jeito nenhum. Isso. Aqueles agarrados ao mal, ao egoísmo, eles seriam gradualmente excluídos da Terra. Não que deixem de existir, mas reencarnariam em mundos mais primitivos. E por que isso? Lá, a inteligência deles, que muitas vezes já é desenvolvida, poderia ser útil para ajudar aqueles mundos a progredirem, enquanto eles mesmos continuam o aprendizado deles. Essa ideia da emigração de espíritos é forte, mas pode soar um pouco determinista ou até cruel, tipo uma limpeza espiritual. A fonte aborda isso? É uma ótima pergunta, porque pode ser mal interpretado sim. A fonte não apresenta isso como um castigo divino. E sim como... Como uma lei de afinidade. Pensa assim, se uma escola se torna uma universidade de ponta, os alunos que insistem em não estudar e atrapalhar as aulas, eles não encontram mais lugar ali. Certo. Eles não são maus, mas o nível de maturidade deles não é mais compatível com o novo ambiente. Então eles são transferidos para uma escola mais adequada. É um reajuste de sintonia. Faz sentido. E isso me leva à segunda parte que você mencionou. Exato. A mudança não é só por substituição. Então não é só sai um, entra outro. Não, de forma alguma. Muitos espíritos que hoje a gente considera imperfeitos, mas que já têm um desejo de melhorar, que estão maduros para a transformação, como o texto diz, eles também participam ativamente. De que forma? O texto sugere que eles podem passar um tempo no mundo espiritual para se retemperarem em fonte mais pura. Um tipo de reset espiritual. Exatamente. Longe da pressão e do ruído da vida material, o espírito consegue reavaliar suas prioridades, sem as distorções do egoísmo e do orgulho. E quando volta? Ao voltar, não é outra pessoa, mas tem uma perspectiva renovada, como alguém que volta de uma viagem que mudou sua vida. A fonte diz algo fundamental. São, com frequência, os mesmos espíritos, mas pensando e sentindo de outra maneira. Uau, isso faz muito mais sentido. Então a transformação vem de duas frentes. Gente nova chegando com uma mentalidade diferente e gente da casa passando por uma profunda reciclagem de valores. A fonte usa alguma analogia para ajudar a gente a visualizar isso? Usa uma excelente, a de um regimento militar. Um regimento? Sim. Imagine um batalhão cheio de soldados indisciplinados. A bagunça é a norma e os poucos bons soldados são isolados, não conseguem mudar o todo. Conheço essa dinâmica. Aí o comando começa a retirar,
1 a 1, 10 a 10, os piores elementos e substitui por soldados exemplares. Ao mesmo tempo, alguns dos medianos, que eram só mal influenciados, vão para um treinamento intensivo e voltam com outra postura. Entendi. Depois de um tempo, o regimento é o mesmo. Tem o mesmo nome, o mesmo uniforme, mas a cultura interna é completamente outra. A ordem e a disciplina reinam. É a imagem perfeita da mudança gradual da mentalidade coletiva. Exato. Essa analogia é ótima. Me faz pensar em como a cultura de uma empresa ou de um time pode mudar só com a entrada e saída de algumas pessoas-chave. É uma dinâmica que a gente vê no micro, a fonte aplica no macro. Certo. Então, se essa nova geração está se formando, qual seria a base dessa nova sociedade? Qual a pedra angular dessa nova era? A base, segundo o texto, é uma palavra: fraternidade. Ok. Mas ele vai além. Uma fraternidade de fachada, baseada só em interesse ou em leis, é frágil. Para ser real, sólida, a fraternidade precisa de um alicerce. E esse alicerce seria a fé. Certo, mas fé é uma palavra que, historicamente, dividiu tanto quanto uniu, né? Guerras foram travadas em nome da fé. Como a fonte resolve esse problema? Ela resolve fazendo uma distinção crucial. Não se trata de uma fé em dogmas específicos de uma religião que criam grupos de nós contra eles. E sim uma fé em quê? A proposta é uma fé em princípios universais. Uma base comum para todos. E a fonte é lista. Quais seriam? Quais? A crença em Deus, na imortalidade da alma, no futuro após a morte, no progresso individual infinito e na continuidade das relações entre as pessoas. Entendi. A ideia é que, se todos compartilharmos a certeza de que somos seres imortais numa jornada de progresso, a fraternidade vira uma consequência lógica, não só um ideal bonito. Então a fonte está propondo uma espécie de sistema operacional espiritual universal, sobre o qual as diferentes religiões e filosofias poderiam rodar como aplicativos diferentes. É uma analogia perfeita. A ideia é que essa base comum impede os apps de entrar em conflito. Exatamente. A fonte sugere que essa unidade de crença nos fundamentos seria o laço mais forte para unir a humanidade, superando os antagonismos do passado. E é aí que o texto posiciona o papel de uma doutrina como o Espiritismo. Ele não cria a renovação. A renovação é uma lei natural. Ele surge como uma ferramenta, um guia para ajudar as pessoas a navegar e construir essa nova fase. Ok, vamos amarrar as pontas então. Pelo que a gente analisou, a fonte descreve um momento de virada na história humana. Uma grande transição. Uma transição onde o foco deixa de ser puramente tecnológico para ser moral, sentimental. E essa mudança não é um milagre, mas um processo gradual. Impulsionado por uma renovação do espírito coletivo do planeta, com gente nova chegando e os de casa se transformando. Isso, e tudo orquestrado por leis universais que conectam o nosso pequeno mundo a todo o cosmos. Exato. E a imagem final que a fonte deixa é a de uma luta. Mas uma luta desigual. Desigual. Sim, de um lado o passado decrépito, egoísmo, preconceito, materialismo, as velhas ideias que não se sustentam mais. Do outro, o futuro juvenil, o progresso, a solidariedade, a fraternidade. E por que desigual? Porque na visão do texto é uma luta inevitável. Representa a resistência da criatura contra a lei do Criador. A mudança acontece, no fim das contas, porque chegados são os tempos por ele determinados. O texto descreve essa vasta transformação moral como uma lei fatal do universo, tão inevitável quanto as estações do ano. Se a gente aceitar essa premissa por um momento, isso levanta uma questão intrigante sobre o nosso papel. O que significa o esforço individual para ser uma pessoa melhor se a maré do progresso moral vai subir de qualquer maneira? Seriam as nossas escolhas pessoais apenas uma forma de aprender a nadar com essa corrente inevitável? Ou são elas as próprias gotas de água que juntas formam a onda da mudança?